quase perdi um olho por causa de uma brincadeira do meu irmão. Você é a rainha do drama, meus pais disseram, diminuindo minha dor. Mas quando saí da empresa deles, eles que viraram dramáticos. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. A primeira coisa que senti não foi o creme de manteiga no meu nariz ou o bolo se desfazendo no meu cabelo. Foi a dor. Uma dor aguda, lancinante, que explodiu no meu olho direito como um estilhaço de vidro. Um grito ficou preso na minha garganta, abafado pela massa doce que agora preenchia minha boca. Por um segundo, o mundo foi um borrão de escuridão, creme e uma dor que me fez ver estrelas. As mãos do meu irmão, William, ainda estavam na minha nuca, as mesmas mãos que me empurraram com força contra o meu próprio bolo de aniversário de 30 anos. O som das risadas e do parabéns pra você morreu abruptamente. O silêncio que se seguiu foi mais pesado e mais assustador do que qualquer grito. Eu me afastei, cambaleando para trás, com a mão instintiva cobrindo o olho ferido. O ar cheirava açúcar e algo mais. Algo metálico que eu logo reconheci como meu próprio sangue. Pedaços de bolo e glacê escorriam pelo meu rosto, mas por baixo eu sentia um líquido quente e fino escorrendo entre meus dedos. Cláudia! A voz de uma amiga soou distante, preocupada. Eu tentei abrir o olho, mas a dor era insuportável. O pânico começou a borbulhar no meu peito. Bolos de 3 andares, lindos e imponentes como o que eu tinha escolhido, precisam de estrutura. Precisam de estacas de madeira ou plástico para sustentar os andares. E eu sabia, com a certeza aterrorizante, que uma dessas estacas tinha encontrado meu rosto. Abri o olho esquerdo e a cena à minha frente era um pesadelo. Os rostos chocados dos meus amigos, a boca de alguns aberta em horror. No centro de tudo, meu irmão William, com um sorriso vacilante, como se ainda não tivesse certeza se a brincadeira tinha dado certo ou errado. E meus pais, meus pais. Minha mãe tinha a mão na boca, mas seus olhos não mostravam o pânico que eu sentia, mostravam aborrecimento. Meu pai franziu a testa, como se eu estivesse estragando a festa. O que foi isso? Gaguejei, a voz trêmula. Meu olho, tem alguma coisa no meu olho. Meu pai deu um passo à frente, mas não para me ajudar. Ele olhou para o estrago, para o bolo destruído no chão, para o meu rosto coberto de doce e sangue. Deixa de exagero, Cláudia, ele disse, com a voz firme e repreensora que eu conhecia tão bem. Foi só uma brincadeira do seu irmão. Limpe esse rosto, você está fazendo uma cena. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que o bolo. Uma cena. Eu estava fazendo uma cena. Com o olho sangrando e uma dor que me deixava tonta, a minha reação era o problema. Isso não era novo, era a história da minha vida. Eu, com meus 32 anos recém-completados, sempre fui a esforçada, a invisível. Desde a escola eu trazia para casa boletins impecáveis, medalhas de feiras de ciência, menções honrosas. O William trazia para casa notas medianas e advertências por mau comportamento. Os elogios eram para ele. Pelo menos ele está tentando, diziam. Ele tem um espírito livre. O meu esforço era visto como uma obrigação. Você não fez mais do que o seu dever, meu pai dizia quando eu mostrava um 10 com orgulho. Na faculdade eu me formei com honras. William mal conseguiu terminar o curso. Mesmo assim, na empresa da nossa família, uma próspera distribuidora que meu avô fundou, eu era a engrenagem que fazia tudo funcionar. Eu chegava antes de todo mundo e saía muito depois. Eu negociava com fornecedores, otimizava rotas de entrega, conquistava novos clientes. Meus relatórios eram detalhados, minhas projeções precisas. Eu trouxe para a empresa os 2 maiores contratos da sua história. O William? Ele tinha um cargo de diretor com um nome pomposo, mas passava os dias em longos almoços, chegava à tarde e saía cedo. Ele usava o carro da empresa para fins de semana na praia e justificava despesas absurdas como networking. E ainda assim, em cada reunião de família, em cada jantar, meu pai erguia um brinde ao seu sucessor, ao futuro da empresa. Eu era apenas a Cláudia.
a funcionária confiável. As brincadeiras de William eram uma constante sombria na minha vida. Quando éramos crianças, ele me trancou no porão por horas, dizendo que era uma pegadinha. Outra vez colocou um fio de nylon esticado no topo da escada, eu tropecei e rolei alguns degraus. Por sorte, só ralei os joelhos. Meus pais? William, você não tem jeito, dizia minha mãe rindo. Cláudia, preste mais atenção por onde anda. Cada vez que eu reclamava, cada vez que eu chorava ou me machucava, a resposta era a mesma. Eu era sensível demais. Eu não entendia o humor dele. Eu era estraga-prazeres. E agora, no meu aniversário de 30 anos, com o olho latejando de dor, a história se repetia. Mãe, eu estou sangrando, eu disse com a voz subindo uma octava, beirando a histeria. Eu não estou vendo direito. Pode ter perfurado meu olho. Foi então que minha mãe proferiu a frase que selaria o destino da nossa relação para sempre. Ela olhou para o meu pai, revirou os olhos com impaciência e disse, em alto e bom som para que todos ouvissem: Você é a rainha do drama. Sempre foi. O mundo pareceu parar. Rainha do drama. Aquelas palavras ecoaram no silêncio da festa arruinada. Todos os anos de esforço não reconhecido, de dor ignorada, de humilhação disfarçada de brincadeira, tudo culminou naquele insulto. Eles não estavam preocupados com a minha visão, com a minha dor. Estavam preocupados com a imagem, com a festa, com o fato de que a minha dor estava, mais uma vez, estragando um momento que deveria ser sobre a felicidade da família. Lágrimas de raiva e mágoa se misturaram com o sangue e o glacê. Eu olhei para o rosto do meu irmão. O resquício de sorriso tinha sumido, substituído por uma expressão de irritação. Ele estava bravo comigo por ter me machucado e estragado a piada dele. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez algo finalmente tenha se consertado. A necessidade de aprovação, o desejo de ouvir um parabéns sincero, a esperança de que um dia eles me vissem de verdade, tudo isso se desfez. Eu estava sozinha. Sempre estive. Eles não eram minha família. Eram meus primeiros e mais constantes agressores. Me levem para um hospital, eu disse. Não para eles, mas para minhas amigas, que já estavam ao meu lado com os braços em volta de mim, me amparando. Agora. Enquanto elas me guiavam para fora da minha própria casa, passando pelos convidados em silêncio, eu não olhei para trás. Eu não precisava. Eu já sabia que meu pai estaria balançando a cabeça em desaprovação. Minha mãe estaria reclamando da bagunça. E o William provavelmente já estaria pegando outra fatia de bolo. O meu bolo. O trajeto até o hospital foi um borrão de luzes da cidade e o som suave do choro que eu não conseguia conter. Minhas amigas Ana e Sofia eram um porto seguro em meio à tempestade. Uma dirigia com uma calma que eu não sentia. A outra segurava minha mão no banco de trás, passando-me lenços de papel e sussurrando palavras de conforto. Elas não fizeram perguntas desnecessárias, nem tentaram minimizar o que aconteceu. Elas apenas estiveram lá. E isso era tudo que eu precisava. A cada solavanco do carro, uma nova onda de dor pulsava no meu olho. Eu mantinha a mão pressionada contra o rosto, sentindo o sangue secando e se misturando com o glacê, formando uma crosta pegajosa e nojenta. O medo era um nó frio no meu estômago. Eu continuava piscando com o olho esquerdo, testando a minha visão, aterrorizada com a possibilidade de que a escuridão no meu olho direito se tornasse permanente. Como eu poderia trabalhar? Como eu poderia dirigir? Como seria a minha vida? A sala de emergência era exatamente como nos filmes. Caótica, barulhenta e com um cheiro forte de antisséptico. As luzes fluorescentes pareciam brilhar com uma intensidade cruel, fazendo minha cabeça doer ainda mais. Depois de uma breve explicação na recepção, onde a enfermeira arregalou os olhos ao ver o estado do meu rosto, fui levada para uma pequena sala de exames. Uma enfermeira gentil veio primeiro.
Com uma bacia de água morna e gaze, ela começou a limpar cuidadosamente a bagunça no meu rosto. "Feliz aniversário, querida", ela disse com um sorriso triste, e eu não soube se ria ou chorava ainda mais. Quando a maior parte do bolo foi removida, ela parou e sua expressão ficou séria. "Vou chamar o médico. Não toque em nada, ok?" A espera pelo médico foi torturante. Cada minuto parecia uma hora. Minhas amigas ficaram comigo, tentando me distrair com conversas triviais, mas minha mente estava presa em um loop de pânico. Eu repassava a cena de novo e de novo. A força das mãos de William, a explosão de dor, as palavras cortantes dos meus pais. "Rainha do drama." A frase coava na minha cabeça uma marca de ferro quente na minha autoestima já ferida. Finalmente, um médico entrou. Ele era calmo, profissional, e sua tranquilidade teve um efeito ligeiramente apaziguador sobre mim. Ele examinou meu olho com uma pequena lanterna, pedindo-me para olhar para cima, para baixo, para os lados. Seu toque era delicado, mas cada movimento enviava pontadas de dor através do meu crânio. "Você teve muita sorte", ele disse finalmente, afastando-se. Eu prendi a respiração. "O quê? O que aconteceu?" "O objeto que a atingiu, provavelmente um palito de sustentação do bolo, como você suspeitava, rasgou sua pálpebra superior. Foi um corte profundo, bem na borda. 1 ou 2 milímetros para baixo e teria atingido sua córnea. Poderíamos estar falando de um dano permanente à sua visão. Talvez até a perda do olho." Um soluço de alívio escapou dos meus lábios. Sorte. No meio de toda aquela humilhação e dor, havia um pingo de sorte. "Vamos precisar dar alguns pontos para fechar o corte. Vai ficar um curativo por um tempo e provavelmente uma pequena cicatriz. Mas com o tempo, deve se tornar quase imperceptível. O mais importante é que seu globo ocular está intacto, um pouco irritado e vermelho, mas intacto." Enquanto ele preparava a anestesia local e os materiais para a sutura, a raiva começou a substituir o medo. Sorte. Eu não deveria ter que contar com a sorte para não ficar cega na minha própria festa de aniversário por causa de uma brincadeira do meu irmão. Isso não era um acidente. Foi um ato de agressão, um de muitos. E o pior de tudo foi a reação dos meus pais, a completa e total invalidação da minha dor. O procedimento foi rápido. A picada da agulha da anestesia foi desagradável, mas depois eu não senti mais nada além da leve pressão enquanto o médico costurava minha pele. Quando ele terminou, colocou um grande curativo de gases sobre o meu olho, prendendo-o com fita adesiva. Eu me olhei no pequeno espelho que Ana me entregou. A metade do meu rosto estava coberta por um quadrado branco. A outra metade estava pálida e manchada de lágrimas. Foi só quando estávamos saindo do hospital, com uma receita de analgésicos e instruções de cuidados, que meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. "Está tudo bem? Seu pai está furioso com o escândalo que você fez na frente de todos. Espero que esteja satisfeita." Satisfeita? Eu li a mensagem 2 vezes, incrédula. Nenhuma pergunta sobre o meu estado, nenhuma preocupação, apenas acusação. O escândalo que eu fiz. Naquele momento, a paciência que eu cultivei por 32 anos, a esperança de que eles mudassem, a filha obediente que engolia o choro e se esforçava mais. Ela morreu. Ela morreu naquela sala de emergência fria, sob as luzes fluorescentes. "Eu não acredito", eu disse em voz alta, mostrando o celular para as minhas amigas. Sofia soltou um palavrão. Ana apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de uma tristeza que espelhava a minha. "Cláudia, você sabe que isso não está certo, não sabe?" "Eu sei", respondi, a voz firme pela primeira vez naquela noite. "Eu sempre soube, eu só não queria admitir. Admitir que meus pais não me amavam da mesma forma que amavam meu irmão. Admitir que para eles eu era uma ferramenta, uma funcionária, uma fonte de sucesso para a empresa, mas não uma filha para ser cuidada e protegida. Admitir que meu sofrimento era para eles um inconveniente. Eu não posso mais fazer isso", eu disse, mais para mim mesma do que para elas. Eu não posso continuar vivendo assim. A decisão se formou na minha mente, clara e afiada como o bisturi do médico. Não era sobre o bolo. Não era apenas sobre o olho. Era sobre tudo. Era sobre o porão escuro, a escada, as notas perfeitas ignoradas, as noites em claro trabalhando para que William levasse o crédito.
Era sobre ser chamada de rainha do drama quando eu estava sangrando. O conflito não era mais interno. Eu não estava mais em guerra comigo mesma, tentando justificar o comportamento deles ou me culpar por ser sensível demais. O conflito agora era externo. Era eu contra eles. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava com medo de lutar. Eu não tinha mais nada a perder. Eles já tinham tirado tudo de mim. Minhas amigas me deixaram em casa algumas horas depois. Insistiram em arrumar o pior da bagunça. O bolo esmagado no tapete, os pratos sujos, os copos abandonados. Eu me sentei no sofá, quieta, segurando um copo de água com as mãos trêmulas, enquanto elas se moviam ao meu redor com uma eficiência silenciosa e compassiva. Cada som, cada gesto, era um bálsamo para os meus nervos em frangalhos. Elas não eram minha família de sangue, mas naquela noite foram a única família que eu tive. Quando elas finalmente foram embora, prometendo ligar na manhã seguinte, a casa mergulhou em um silêncio profundo. Era minha casa, o meu espaço, um lugar que eu havia comprado com meu próprio dinheiro, o primeiro grande símbolo da minha independência. E, entanto, ele parecia violado, manchado pela violência e a humilhação que eu havia sofrido ali. Eu me arrastei para o banheiro e olhei meu reflexo no espelho. Com o grande curativo branco dominando um lado do meu rosto, eu parecia uma estranha para mim mesma. A mulher que me encarava de volta tinha os olhos, ou melhor, o olho, cansados. Mas havia algo novo ali. Uma dureza na linha da minha mandíbula, uma resolução que eu nunca tinha visto antes. A rainha do drama estava morta. Em seu lugar, uma mulher que não aceitaria mais ser o saco de pancadas de ninguém estava começando a nascer. Foi nesse momento de introspecção silenciosa que a campainha tocou, o som estridente cortando o silêncio e me fazendo pular. Eu sabia quem era. Uma parte de mim queria ignorar, fingir que não estava em casa. Mas a mulher no espelho me disse que não. A hora de esconder tinha acabado. Respirei fundo e caminhei até a porta. Quando abri, lá estavam eles, os três, iluminados pela luz da varanda. Meu pai, com a cara fechada, os braços cruzados, parecendo um general pronto para repreender um soldado. Minha mãe ao lado dele com uma expressão de mártir, como se a visita fosse um grande sacrifício. E o William, ele estava um passo atrás, com um ar desconfortável, os olhos em qualquer lugar menos nos meus. "Podemos entrar?" perguntou meu pai. A voz não era um pedido, mas uma ordem. Eu dei um passo para o lado e os deixei passar. Eles entraram na minha sala de estar, o mesmo lugar onde horas antes eles me observaram sangrar, sem mover um músculo para ajudar. "Bem", começou meu pai, quebrando o silêncio tenso. "O que o médico disse? Não foi nada, não é? Como eu imaginei." "Ele disse que eu tive sorte", respondi, a voz fria e sem emoção. "Disse que por uma questão de milímetros eu não perdi o olho. Levei uns pontos na pálpebra." Minha mãe suspirou, um som longo e sofrido. "Pontos, meu Deus! Que situação! Sua festa arruinada, todos os convidados chocados. Foi um constrangimento terrível, Cláudia." O constrangimento. Era com isso que ela se preocupava. Não com a minha dor, não com o trauma, mas com a imagem deles perante os amigos e a família. A raiva, que estava adormecida sob uma camada de exaustão, começou a borbulhar novamente. Foi então que William, talvez sentindo que precisava quebrar o gelo, ou talvez por pura estupidez, decidiu falar. Ele olhou para o curativo no meu olho e um pequeno sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. "Pelo menos você ganhou um novo visual", ele disse, tentando soar divertido. "E aí, pirata, encontrou algum tesouro?" Pirata. Aquela única palavra foi a faísca que incendiou o pavio. Todo o autocontrole que eu vinha mantendo se desfez. O silêncio na sala ficou pesado, elétrico. Eu me virei lentamente para encará-lo. E pela primeira vez na vida, vi um brilho de medo em seus olhos quando ele viu a minha expressão. "Repete", eu disse, a voz baixa e perigosa. "O quê? Eu só estava brincando", ele gaguejou, o sorriso falso desaparecendo. "Brincando?" Eu quase cuspi a palavra. "Você me ataca na minha própria festa. Você enfia a minha cabeça em um bolo com uma estaca de madeira dentro. Você quase me cega. E você acha que isso é uma brincadeira? Você me chama de pirata." Eu dei um passo em direção a ele, e ele instintivamente recuou. "Cláudia, já chega", interveio meu pai, dando um passo à frente. "Ele é seu irmão? Ele não fez por mal. Peça desculpas a ela, William, e vamos acabar com esse drama todo?" "Drama." Eu ri em um som seco e sem humor. "Ah, sim, o drama. Eu sou a rainha do drama, não é mesmo?
É isso que vocês dizem nas minhas costas ou na minha cara enquanto eu sangro? Eu me virei para os meus pais, o meu peito subindo e descendo com a fúria de uma vida inteira. Vocês nunca se importaram. Nunca. Nenhuma vez vocês me defenderam. Nenhuma vez perguntaram se ele estava bem. A vida inteira as brincadeiras dele ficaram cada vez piores e vocês riam. Riam enquanto ele me humilhava, me machucava. Sabem por quê? Porque para vocês a minha dor nunca foi real. Ela sempre foi um drama, um exagero, um inconveniente. Lágrimas de raiva escorriam pelo meu rosto, mas minha voz não vacilou. Eu passei 32 anos tentando ser a filha perfeita, a funcionária perfeita. Eu dei meu sangue, meu suor e minhas lágrimas para aquela empresa, enquanto o filho de ouro dele usava os lucros que eu gerei para financiar a vida boa dele. E, em troca, eu recebo um olho costurado e sou chamada de dramática. Eu apontei para a porta. Eu quero que vocês saiam. Você não pode estar falando sério, disse minha mãe, chocada. Somos sua família. Não, eu disse com convicção que eu nunca senti antes. Não, não são. Família protege, família cuida, família não chama a dor do outro de drama. Vocês são a fonte da minha dor. Agora, saiam da minha casa. Meu pai me olhava com uma fúria gelada. Você vai se arrepender disso, Cláudia. Pense na empresa, pense no seu futuro. Eu caminhei até a porta e a abri. Falando na empresa, eu disse olhando diretamente para ele. Considere esta a minha demissão. Eu não trabalho mais para vocês. O queixo do meu pai caiu. O choque no rosto dele foi quase satisfatório. Ele sabia o meu valor. Ele sabia, melhor do que ninguém, que eu era a espinho dorsal daquele lugar. A expressão de pânico substituiu a raiva. Você tá louca! Você não pode fazer isso! Eu posso e eu fiz, respondi mantendo a porta aberta. Agora, pela última vez, saiam. Eles saíram, tropeçando uns nos outros em sua pressa e indignação. Minha mãe lançou-me um olhar de pura traição. O William não olhou para mim. Meu pai parou na soleira, o rosto vermelho de raiva. Você é uma ingrata! Eu só olhei para ele, até que ele finalmente se virou e foi embora. Então eu fechei a porta. O clique da fechadura soou como o barulho mais libertador que eu já havia ouvido. Eu me encostei na madeira, o corpo todo tremendo. O silêncio voltou. Mas dessa vez não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de possibilidades. Era o som do primeiro dia, do resto da minha vida. 2 anos se passaram. 2 anos que no começo pareceram uma eternidade e que agora, em retrospecto, foram os mais rápidos e transformadores da minha vida. A mulher que fechou a porta na cara da própria família naquela noite era uma casca trêmula de raiva e medo. A mulher que eu era agora, ela era completamente diferente. O primeiro passo foi o mais difícil. Deixar a empresa da família foi como arrancar uma parte de mim. Não por amor ao lugar, mas porque minha identidade estava entrelaçada com o meu trabalho ali. Por semanas, eu acordei com um sentimento de pânico, a sensação de estar à deriva. Mas eu consegui um emprego. Uma empresa renomada me contratou, impressionada com os resultados que eu apresentei no meu currículo, os mesmos resultados que meu pai nunca elogiou. Lá, pela primeira vez, eu fui apenas Cláudia, a profissional competente, não a filha do chefe ou a irmã do William. E eu floresci. Meu olho se curou completamente. A cicatriz na pálpebra era uma linha fina e prateada, quase invisível a menos que eu fechasse os olhos e alguém olhasse muito de perto. Para mim, no entanto, ela era um lembrete diário, não da dor, mas da força. Era minha marca de batalha, o símbolo da minha libertação. Nesse novo emprego, eu conheci Rafael. Ele era inteligente, gentil e tinha um sorriso que me fazia sentir segura. Ele ouviu minha história sem julgamento, seus olhos cheios de uma compaixão que eu nunca recebi da minha própria família. Ele não me via como uma vítima ou como uma rainha do drama. Ele me via como uma sobrevivente. O apoio dele foi a base sobre a qual eu comecei a reconstruir minha confiança. Juntos, depois de 1 ano de muito planejamento e economia,
nós demos o passo mais ousado de todos. Abrimos nossa própria empresa. Uma pequena consultoria de logística, a minha área de especialidade. O trabalho era duro, as horas eram longas, mas era nosso. Cada pequena vitória, cada novo cliente era um tijolo na construção do nosso futuro. Um futuro que não dependia da aprovação de mais ninguém. E minha família? Eu os via raramente, em encontros inevitáveis como funerais de parentes distantes. As interações eram curtas e geladas. Eles nunca pediram desculpas, nunca admitiram o erro. Para eles, eu continuava sendo a ingrata, a egoísta, que abandonou a família. Eu aprendi a conviver com isso. A dor da rejeição deles era um preço pequeno a se pagar pela paz que eu havia encontrado. A notícia da falência da empresa deles não chegou como uma surpresa. Um antigo fornecedor me ligou para um serviço de consultoria e durante a conversa mencionou de passagem. Uma pena que aconteceu com a empresa do seu pai. Mas, para ser sincero, depois que você saiu foi uma ladeira abaixo. Seu irmão, digamos que ele era melhor em gastar do que em ganhar. Eu sabia. Eu sempre soube que eu era a barragem segurando a inundação. Eu trabalhava quase 12 horas por dia, 6 vezes por semana, para compensar os gastos extravagantes e a total falta de visão de negócios do meu irmão. Meus pais, cegos pelo favoritismo, nunca lhe impuseram limites. Com a minha saída, a barragem se rompeu. E então, numa tarde chuvosa de terça-feira, eles apareceram na porta do nosso pequeno escritório. Não mais com a arrogância de antes, mas com o peso do mundo nos ombros. Pareciam mais velhos, mais cansados. Meu pai, que sempre andou de peito estufado, estava curvado. Minha mãe tinha olheiras profundas. William não estava com eles. Era melhor assim. Cláudia, precisamos de você, começou meu pai, a voz rouca. Rafael, que estava ao meu lado, pegou minha mão discretamente por baixo da mesa. Eu me mantive calma, o coração batendo firme e constante. Nós perdemos tudo, disse minha mãe, as lágrimas finalmente vindo. A empresa acabou. Seu irmão fez maus investimentos, acumulou dívidas. Nós não soubemos controlar. Nós precisamos que você volte, disse meu pai, indo direto ao ponto. Você é a única que pode consertar isso. Você pode começar de novo, reconstruir. Nós lhe damos o controle total, o que você quiser. Apenas nos ajude. Somos sua família. Eu os ouvi em silêncio. 2 anos antes, aquele apelo teria me destruído. A culpa teria me consumido. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eu olhei para eles, para o desespero em seus rostos, e senti uma pontada de pena, mas não de obrigação. Não, eu disse, a palavra simples e clara. Como assim não? Meu pai se alterou. Você não pode nos abandonar agora, depois de tudo que fizemos por você. Eu respirei fundo. Deixe-me ver se eu entendi. Comecei, a voz calma e controlada. Vocês querem que eu abandone a minha própria empresa, que construí com o meu esforço e com o meu noivo. Querem que eu assuma suas dívidas e limpe a bagunça que o William fez. Uma bagunça que vocês permitiram. E querem que eu faça tudo isso porque somos família? Eles assentiram, esperançosos. Eu inclinei a cabeça, um leve sorriso surgindo nos meus lábios. Sabe, ouvindo vocês implorarem assim, me parece que vocês estão sendo um pouco dramáticos. As palavras pairaram no ar. A cor sumiu do rosto do meu pai. Minha mãe ofegou, como se eu a tivesse esbofeteado. A ironia, a frase que eles usaram para selar o meu sofrimento, agora era minha resposta para o desespero deles. Eu não sou ingrata, continuei, antes que eles pudessem me acusar. Na verdade, eu sou muito grata. Grata por ter aprendido da maneira mais difícil que a minha saúde mental vale mais do que qualquer empresa, mais do que qualquer aprovação de vocês. Eu já paguei o meu preço. Eu passei anos sustentando aquela empresa e aquela família.
Agora é a minha vez de viver a minha vida. Eles começaram a gritar. As palavras que eu esperava vieram. Egoísta, ingrata, sem coração. Mas elas não me atingiram. Eram apenas ruído. O som de pessoas que se recusavam a assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Levantei-me e Rafael se levantou comigo. Eu desejo a vocês o melhor, eu disse. E era verdade. Eu não desejava o mal a eles, apenas os queria longe de mim. Por favor, vão embora. Enquanto eu os observava sair do meu escritório, derrotados, eu não senti triunfo. Não senti alegria pela queda deles. Eu senti paz. Uma paz profunda e inabalável. Eu virei as costas para o passado e olhei para Rafael, que sorria para mim com orgulho. Eu estava em casa. Eu estava segura. Eu era livre. E isso valia mais do que qualquer coisa que eles pudessem me oferecer ou tirar de mim.